Estou feliz de poder estar aqui com vocês nesse momento tão especial, um momento nosso, um momento para a gente que é homem, que a gente pode falar na nossa linguagem, falar do nosso jeito. E alegra o meu coração ver a nossa rede aqui comprometida, né? Tanta gente aqui, a gente que tem começado esse trabalho agora, o Rafael, o Neander, trabalhando para a gente trazer o pessoal da Rede Azul para cá, e já alegra meu coração ver todos vocês aqui. Isso traz uma grande alegria para mim. Hoje, eu estou falando, hoje só dá eu estou pregando aqui, daqui a pouco eu estou pregando lá também, no culto da resposta, mas Deus tem sido fiel. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre homem. Afinal de contas, o culto é de homem, né? Já abre a sua Bíblia aí, segundo livro de Reis, capítulo 21. Segundo livro de Reis, capítulo 21. Eu fui lá dentro pegar uma indicação para vocês. Eu fui lá e esqueci o que eu fui fazer lá, porque me pararam no meio do caminho e não peguei. Tem um livro que eu ganhei semana passada, que eu já comecei a ler, e você precisa ler. Seja Homem, do Thelmo Martinello, que foi o pregador da semana passada. Seja Homem. Compre esse livro, leia esse livro. Esse sermão, eu fui muito inspirado por aquilo que eu já li nesse livro. Mas abre aí, 2 Reis, capítulo 21. Você já viu que tem muito homem aí em casa que não toma decisão, que não assume a sua responsabilidade de homem, de marido, de pai, de provedor? Tem muito homem que está passando para a mulher cumprir aquele que seria o seu papel de sacerdote do lar, de liderança, enquanto ele está em casa assistindo futebol. O cara sabe a escalação da seleção, não vou falar do Botafogo não, senão o Brunão vai ficar triste comigo, mas sabe a escalação da seleção da Malásia, porque ele vê todos os campeonatos. O cara tá ali jogando videogame. Gente, homem, 3 horas da tarde jogando videogame, pelo amor de Deus, tá amarrado em nome de Jesus. Tá? Eu sei que tem homem que gosta de jogar ali um FIFA Soccer, né? Tem homem que gosta de jogar FIFA, nem sei se ainda tem FIFA, é FIFA agora, né? Mas o Soccer já tiraram. Tem gente que gosta, mas tudo tem o seu tempo. E aí o cara passa o dia ali jogando videogame, fica vivendo e levando sua vida como se ainda morasse na casa dos seus pais. A verdade é que a gente tem visto nascer uma geração de homem frouxo. E não estou falando de sexualidade, não, mas de homens, eu estou falando de homens que não cumprem o papel que Deus determinou para eles. Eu não sei se você já viu, tem vários reels, TikToks aí da diferença das gerações. Aí tem um homem da década de 70 que ele tropeça e aí ele ainda chuta a mesa de raiva e vai embora, né? Aí tem um homem da década de 80, ele tropeça, xinga e vai embora. Aí tem o da década de 90, ele tropeça e o de 2000, ele tropeça, joga, começa a... Está assim, uma geração de homens que não cumprem o papel que Deus destinou para ele. E hoje eu quero olhar para a vida de um homem que não cumpria o seu papel. A gente vai se debruçar sobre a vida de Acabe. Acabe foi um dos piores reis de Israel. Abre aí, já abriu em 1º livro de Reis, capítulo 21. Primeiro, desculpa. Então, abre aí, vou te dar mais um tempo. Abre aí, volta aí, 1º livro de Reis, capítulo 21. 1º livro de Reis, capítulo 21. A gente vai olhar para a vida de Acabe e a gente vai tirar algumas lições para a nossa vida, lições daquilo que nós não podemos fazer. Comportamentos que nós, como homens, como líderes, como sacerdotes do nosso lar, não podemos ter. Diz lá, capítulo 21. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo a vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei da Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Eu, em troca, lhe darei uma vinha melhor, ou, se preferir, lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido, indignado, porque Nabote de Jezreel lhe disse: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e se recusou a comer.
A sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? E ele respondeu: porque eu disse a Nabote de Jezreel: vende-me a sua vinha, ou se preferir eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse: não te darei a minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado no lugar de destaque entre o povo. E mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejam-no até a morte. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhes tinha escrito. Decretaram jejum, fizeram Nabote sentar-se no local destacado no meio do povo. Então 2 homens vadios vieram, se sentaram à frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto Deus quanto o rei. Por isso o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar a Jezabel. Nabote foi apedrejado e morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: levante-se, tome posse da vinha de Nabote de Jezreel. Levante-se e tome posse da vinha que Nabote de Jezreel recusou-se a vender-lhe. Ele não está mais vivo, está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou e foi tomar posse da vinha. Pai, toma a tua palavra nessa noite, fala aos nossos corações, nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Acabe, ele foi o 7º rei de Israel. E talvez ele tenha sido o pior rei de Israel. Ele era considerado um homem muito forte, muito influente na política. Mas dentro de casa, ele era influenciado pela sua mulher. Dentro de casa, ele não tinha desenvolvido uma espiritualidade sadia. Pelo contrário, ele se deixou levar pela idolatria da sua mulher. Acabe reinou 21 anos e foi reprovado por Deus. Nesse tempo de reinado, ele se casou com uma mulher de personalidade forte. Certamente você já ouviu falar de Jezabel, né? Espírito de Jezabel. Mas hoje a gente vai deixar Jezabel quietinha. A gente não vai falar de Jezabel, a gente vai falar aqui de Acabe. Mas essa mulher idólatra, ela conduziu o povo de Israel ao paganismo. Ela afastou o povo do culto ao Deus único e começou a introduzir dentro do povo deuses pagãos. Era uma mulher de personalidade forte e de pouco caráter, que acabou por influenciar negativamente o rei. E nesse texto que a gente acabou de ler, Acabe, ele tinha visto uma vinha ali, no muro do palácio. Ele gostou daquilo que ele viu. E aí ele vai lá conversar com Nabote e diz: Nabote, me vende essa sua vinha. Ou se você não quiser vender, me entrega ela que eu vou te dar outra no lugar. A gente arruma uma outra vinha tão bonita quanto, maior que for, em outro lugar para você colocar aí. Mas Nabote disse: eu não posso te dar a herança que eu recebi dos meus pais. E aí, o que Acabe faz? Ele vai para sua casa, chateadinho. Ele entra no quarto, ele deita na cama, ele não quer comer nada, ele vira para a parede. Quando Jezabel chega lá, ela pergunta: o que está acontecendo, Acabe? Por que você está desse jeito? E aí Acabe diz: eu quis comprar ou trocar, vim ali de Nabote, mas ele não me deu. Então eu vim para cá, deitar na cama, virar para a parede, chorar um pouquinho. E aí Jezabel logo posiciona e diz: é assim que você governa o reino de Israel? É assim a sua conduta como rei? É assim que você se porta como homem? Levanta daí, vai comer porque eu vou resolver o problema. E ela toma a frente, ela vai resolver, ela vai agir da maneira dela. E assim, com a autorização e com a omissão de Acabe, Jezabel cria uma mentira, mata Nabote e entrega, e toma a vinha de Nabote e entrega o rei. Com base nessa história de Acabe, eu quero tirar algumas lições para a nossa vida com o tema:
deixe de ser frouxo. Deixe de ser frouxo. A primeira lição que eu tiro para a nossa vida é: não leve os problemas para dentro de casa. Não leve os problemas para dentro de casa. Acabe, ele leva um não e ele vai correndo para casa. Ele mostra para todo mundo que ele não tinha gostado, que ele não queria enfrentar o problema. Na hora que a sua esposa pergunta o que estava acontecendo, ele logo fala: Nabote, ele não quis me vender. Não. Ele levou o problema para dentro de casa. O verdadeiro homem é aquele que entende que o seu papel é de absorver os impactos da vida. Homem tem que ter costas largas para receber a pancada que o dia a dia vai dar para a gente, porque a gente apanha. A gente apanha no trabalho, a gente apanha às vezes na igreja, a gente apanha no ministério, a gente apanha em todo lugar. Mas você não deve levar os problemas para dentro da sua casa. Você não deve levar os seus conflitos. Você não deve levar as suas decepções. Você não deve levar as suas dores para dentro da sua casa. Você precisa ser um protetor do seu lar. Você precisa ser um protetor da sua família. E não alguém que vai derramar, despejar sobre elas, sobre a sua casa, sobre a sua família, as suas frustrações. O nosso papel como homem é proteger a nossa mulher. O nosso papel como homem é proteger os nossos filhos, é proteger a nossa família daquilo que eles não foram criados para viver, daquilo que eles não podem resolver. O homem, ele precisa ser o escudo protetor da harmonia da casa. Agora, tem homem que se aborrece com seu sócio e aí vai chorar lá no colo da mulher. E aí o coração da mulher já fica cheio. Já fica com... Que mulher é assim, né? Mulher, tu falou, não, mexeu comigo, a mulher... A gente assim, deu um problema, resolveu, amanhã tu não lembra mais. Normalmente o homem é assim, desse jeito. A mulher não. Briga com a tua mulher hoje. Daqui a 10 anos ela vai lembrar do que tu disse hoje. É assim. Não é verdade? Ela vai, não, porque aquele dia, lá, quando eu estava comendo japonês, você me falou que eu estava gorda. Você me falou que eu estava com a camisa do Lula. Você me falou que meu cabelo estava despenteado. Então, você briga lá na empresa, chora com a tua mulher, depois você resolve o problema lá com o teu sócio. Mas esquece de que a sua mulher está guardando a mágoa no coração dela. E aí, o coração dela começa a ficar inflamado, machucado. Ela começa a não querer mais conviver com a família do teu sócio. Ela começa a não querer mais receber o teu sócio dentro de casa. Tem homem que fica insatisfeito com a igreja, com o pastor, com o líder. E aí começa a falar mal deles em casa. E aí se esquece que os seus filhos estão ouvindo tudo. E depois, quando os filhos não querem vir para a igreja, ele pergunta: não estou entendendo. Eu sempre levei esses meninos para a igreja. Eu trazia para o culto kids. Eu trazia para a base. Eu trazia para o Biuan. Mas aí você se esquece que quando você estava sentado na mesa, ou quando estava dirigindo o carro, você estava falando mal do teu líder, você estava falando mal do pastor, você estava dizendo: essa igreja agora não é mais o mesmo. Pastor Josué, depois que a igreja cresceu, não tem mais tempo para vir aqui comer na minha casa, tomar café comigo. Agora que essa igreja cresceu, pastor Caio demora para vir na minha célula. Agora que essa igreja cresceu, e você começa a falar isso, e você não entende que seus filhos estão observando, os seus filhos estão observando e absorvendo. Nunca fale mal da igreja perto dos seus filhos, porque você pode estar se tornando responsável para que eles nunca caminhem com Jesus. Você está se tornando responsável. Nós precisamos aprender com Jesus. Jesus, ele suportou o peso, ele suportou a dor de uma cruz, ele não reclamou, pelo contrário, quando ele estava lá, ele orou assim: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ainda que você esteja se sentindo injustiçado, ainda que esteja doendo, que às vezes dói, mesmo que você esteja com raiva, ainda que você esteja sem entender aquilo que está acontecendo, não leve os seus problemas para dentro de casa, querido. Não leve. Você precisa proteger a sua família. Você precisa garantir que aquele mal que te atingiu, aquela pancada que te acertou, não vai reverberar dentro da tua casa. Você é líder, você é sacerdote dentro da sua casa. E Deus te colocou nessa posição porque você foi criado, preparado, moldado para absorver impacto. Você foi moldado para absorver impacto. E eu estou falando
Geneticamente, fisicamente, o homem é mais forte que a mulher. E eu estou falando também na questão dos sentimentos. Não que a gente seja mais forte que a mulher no sentimento, mas o homem sabe lidar com isso melhor. É ou não é verdade? Mulher brigou uma, olhou com a outra, assim, elas já estão brigadas. A gente, passa ali, chuta na pelada, dá uma banda um no outro, daqui a pouco está comendo churrasco, batendo papo. É assim, porque a gente foi moldado para isso, para absorver impacto. Você acha que viver no ministério é mole, cara? Quantas vezes eu tomo uma pancada aqui? Às vezes, a coisa não está boa aqui, a pancada vem até do pastor José, ele pega lá o cajado e bum! E se eu levasse para baixo a pancada, ninguém ia aguentar. Não que eu seja melhor que vocês, não que eu esteja mais forte do que vocês, mas a minha função, a minha posição, que é uma posição de liderança, é uma posição de absorver o impacto. Então o que eu faço? Eu recebo a pancada, eu assimilo, eu suavizo e depois eu repasso. Quantas vezes eu já liguei para o cara e falei assim, manda o relatório. Quantas vezes eu falei assim, cara, sua célula lá está com dificuldade. A gente faz isso com amor. E o pastor José faz com amor, mas muitas vezes ele precisa fazer também com firmeza, porque ele é líder, ele tem uma visão ampla do que está acontecendo. E eu, como liderado, recebo aquilo e vou suavizando, e você recebe ali de maneira mais suave. A gente vai filtrando. É assim que precisa ser também na nossa casa. Eu lembro de um pastor. Ele começou a ficar insatisfeito com as coisas da igreja. E aí, ele começou a ir para casa e falar, não, porque lá na igreja nada funciona. Não querem fazer um gabinete para mim. Porque eu recebo mal. Porque eu trabalho muito. E o coração da esposa daquele pastor começou a ficar contaminado. O coração da esposa daquele pastor começou a ficar adoecido. E aí, olha que ele era o pastor que mais tinha assim, autoridade depois do pastor presidente naquela igreja. Ele era reconhecido pela membresia daquela igreja. Mas porque ele não foi atendido em alguns pedidos, ele começou a despejar a sua insatisfação na sua casa. E a situação foi tão ruim que, com o passar do tempo, aquela esposa começou a minar também o pensamento dele. Falou, você é maior do que aquele ministério. Você não precisa submeter aquela liderança. Não, você pode voar seus voos solos. E aí, aquele pastor pediu para se desligar da igreja. E até hoje, ele está por aí falando mal. Não é daquela igreja não, tá, gente? Mas ele está por aí falando mal. Eu fui injustiçado. Aquela igreja não cuidou de mim. Quando, na verdade, ele não soube ouvir um não. E assim ele foi levando os problemas para dentro de casa. Então, a primeira lição que a gente tira, não leve os problemas para dentro da sua casa. Proteja a sua família. Mas, em segundo lugar, segunda lição que eu tiro desse texto, pare de ser mimimi. Saiba que nem sempre você terá um sim. Tem homem que acha que só vai receber sim na vida. E se receber um não, ele não sabe o que ele vai fazer. Acabe, ele vê a vinha, ele faz os planos com algo que não era dele. E quando ele vai pedir a Nabote, ele recebe um sonoro não. Nabote diz, eu não vou vender. É uma herança que eu recebi. É algo que meu pai construiu. Eu não vou vender para você. E aí, Acabe o que faz? Vai para casa chateado, deita na cama. Não vai, para de comer. Vira para a parede. Acabe recebeu um não e se comportou como uma criança mimada. Acabe recebeu um não e agiu como um frouxo. Ele não soube ressignificar o não que a vida lhe deu. Quantos homens hoje têm agido igual a Acabe? Recebem o não e fazem beicinho. Recebem o não e fazem manha. Recebem o não e faz teatrinho para todo mundo ver que ele está aborrecido. Né? Cara, coisa mais feia é homem querendo mostrar que está aborrecido. Querido, a vida tem não também. Aí vou te dizer uma coisa, se você ainda não aprendeu, a vida tem muito mais não do que sim. Na nossa vida a gente vai ter muito mais não do que sim. Mas a gente tem visto uma geração de homens fracos, que eu nem sei muitas vezes se eu posso chamar de homem. Você sabia que o maior índice de suicídios entre jovens de 18 a 25 homens é de homens? E aí, desse grupo, desse recorte, a maior parte desse suicídio está relacionado a uma negativa amorosa, a um rompimento de um relacionamento. O cara não sabe dizer não, aí ele vai e atenta contra a própria vida. Ele vai se matar, porque ele não consegue ouvir um não.
Você sabia que o maior número de feminicídios está vinculado ao rompimento de um relacionamento? Porque o cara não foi dispensado e aí ele não consegue lidar com aquilo, ele vai e ele mata a mulher. Sabe o que nós temos hoje? Homens que não têm estrutura para enfrentar a dor. Homens que não têm estrutura para enfrentar a desilusão. Homens que atentam contra a própria vida ou contra a vida da mulher só porque ela disse não. Queridos, você precisa entender que nem sempre na vida você vai ter um sim. E outra coisa, quem é pai aqui? Quem é pai? A maioria. Deixa eu te dizer uma coisa. Você que é pai e que nunca deu um não para o seu filho, você está criando esse tipo de homem aí, que não vai saber ouvir não. Será que na tua casa você está criando um Davi, um guerreiro, um homem que sabe enfrentar as lutas da vida, que sabe ouvir um não e sabe ressignificar? Ou será que você está criando um Acabe? Aquele que quando ouve não, começa a chorar, faz beicinho, vai para a cama, se esconder no quarto. Meninos que não ouvem não, se tornam homens fracos, que acham que todas as suas vontades precisam ser satisfeitas. Querido, tem homem que acha que tudo que ele quer tem que ser feito. Tem menino, adolescente que diz assim, gente, eu fico vendo os adolescentes de hoje, às vezes eu fico assustado. Na minha época, ai de mim, se levantasse a voz contra meu pai ou contra minha mãe, igual minha avó falava, a chinela cantava, meu irmão. Apanhei muito de cinto, apanhei de fio de ferro. E vou falar, não tem trauma nenhum, não. Nenhum. E lá em casa, minha filha tem 3 anos, se for preciso, de vez em quando é preciso, ela leva lá a chineladinha dela. E pode gravar, se quiser me processar, não tem problema não, porque a Bíblia manda a gente corrigir com vara. Não estou falando que você tem que espancar teu filho. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que você tem que ensinar. Você precisa corrigir. E aí, a gente está criando homens fracos. Gente, eu dou graças a Deus pela minha mãe, pelos meus pais. A gente não era miserável. A gente não passava fome. Mas a gente tinha Na minha infância, minha família tinha limitações. Às vezes, antes de sair de casa, minha mãe falava assim para mim, não pede nada na rua porque não tem dinheiro para comprar. Né? Quem nunca viveu isso? Não é verdade? Às vezes eu passava e eu via aquele brinquedinho, eu queria aquilo, ela já falava, hoje não, a gente não tem como. E nem por isso eu me tornei um homem que ficou frustrado com a vida. Nem por isso eu me tornei uma pessoa acomodada com a vida. Eu lembro, quando eu estava na faculdade, eu passei para uma faculdade, lá em Petrópolis, na época, tinha uma faculdade particular, uma universidade particular. E quem vinha do ensino público, como eu, ou ganhava bolsa, ou não estudava, porque a gente não tinha grana para pagar a faculdade. E aí eu consegui uma bolsa de 100% na faculdade, para estudar Direito. E além disso, conheci a Mari na faculdade. Olha que bênção que foi isso na minha vida, glória a Deus, né? Mas consegui uma bolsa de 100%, mas a vida era apertadinha. Minha mãe divorciada do meu pai. Minha mãe era gerente de um restaurante. Gente, eu tinha um sapato para ir todos os dias para a faculdade. Petrópolis chovia. Você conhece? Apelido de Petrópolis é Chuvópolis. E às vezes, passava o tempo, o sapato gastava a sola e fazia aquele buraquinho. E tu estava andando na chuva e quando você percebia, a meia estava molhada. Mas, vou dizer uma coisa para vocês. Eu ficava envergonhado? Com certeza, mas isso não me levou a ficar reclamando da vida. Isso não me levou a agir como se a vida tivesse sido um monstro para mim. Não, pelo contrário, isso não me levou para um canto, para chorar, mas isso foi um combustível para eu trabalhar, para eu crescer, para eu avançar, para eu poder dar algo melhor para minha filha. Mas por quê? Porque eu tive uma mãe que me ensinou a ouvir não. Ou a gente ensina os nossos filhos hoje a ouvir não, ou eles vão ser homens fracos na próxima geração. Homens de Deus, eles não voltam para casa se lamentando. Homens de Deus não voltam para casa fazendo beicinho quando ouvem não. Homens de verdade recebem os nãos da vida e o ressignificam para se tornarem homens melhores. Eu vejo aqui homens que viveram isso, é ou não é? Amém ou não amém? Amém! É isso. Eu creio que poucos aqui, se é que algum, nasceu em berço de ouro. Todo mundo lutou para ter o que tem. Todo mundo teve que trabalhar para ter o que tem. E porque a gente teve pai, às vezes com as suas limitações. Tem pai que às vezes descia a mão mesmo, né?
Ele fazia aquilo que ele aprendeu. Não julgue teu pai por isso. Ele só sabia dar aquilo porque ele aprendeu aquilo. Agora não faça isso com seu filho. Mas a importância de aprender a ouvir um não. Pare de mimimi. Ressignifique os nãos que a vida te dá. Deixa eu tomar uma água aqui que a garganta está ficando seca. Terceira lição que eu tiro para a nossa vida desse texto. Saia da acomodação. Saia da acomodação. Acabe, ele se mostrou um rei acomodado. Ele recebeu um não e o que ele foi? Ele foi para a cama. Acabe era rei de Israel. Ele tinha um povo para governar. Ele tinha um exército para comandar. Ele tinha um reino para liderar. Ele tinha decisões para tomar, mas ele decide fazer o quê? Ir para a cama. Ele foi se acomodar. Ele dá margem à procrastinação. Ele dá margem à preguiça. Quantos homens hoje são acomodados? O cara está sem emprego, mas ele não está fazendo uma especialização. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro. Vai para a internet. Tem tudo de graça na internet hoje. Tu faz curso de tudo na internet. O cara está sem emprego, mas não está mandando o currículo dele. A casa está cheia de coisa para fazer. E ele passa assim, finge que não vê. Né? Aquele buraco que está na parede está fazendo aniversário de 10 anos lá na parede. Mas tu não vai lá passar uma massa, lixar, passar uma tinta. Aqui, teu carro está precisando ir para a oficina. E você não está levando, não é por falta de dinheiro, não é por preguiça. Tem homem que é preguiçoso, que não quer fazer as coisas. A barriga está crescendo, mas a dieta é sempre no dia seguinte. A academia é sempre na próxima segunda-feira. O cara quer viver milagre, mas ele não quer ler a Bíblia. Ele não quer orar. Ele não quer jejuar. Ele não quer buscar Deus. Sabe o que é isso? Acomodação. Ah, pastor, está difícil de arrumar emprego. Concordo contigo, a gente está vivendo em crise. Mas trabalho tem. É ou não é verdade? Quem quer trabalhar, consegue. Quantos carros você vê na rua aí vendendo quentinha? Vendendo bolo? Vendendo salgadinho? Então, querido, não conseguiu emprego, usa a tua imaginação, porque trabalho tem. O que você não pode é ficar em casa parado. Deixa eu te dizer uma coisa. Mulher nenhuma tem obrigação de sustentar o homem acomodado. Mulher nenhuma tem obrigação de sustentar o homem acomodado. Veja que eu não estou falando de coisa transitória. Às vezes você perdeu o emprego, está ali mandando currículo, está num processo seletivo, está ali correndo atrás, se preparando. Mas tem homem que está vivendo as custas da mulher há 2, há 5, há 10 anos sem se mexer. Aí depois a mulher vai embora de casa, ele corre aqui, pastor, o que aconteceu, pastor? Eu não sei, eu amava tanto aquela mulher. Mas tu passa o dia inteiro deitado no sofá, nem levantar para pegar uma água tu levanta. Querido, deixa de ser frouxo, se mexa, vai trabalhar, sai da sua acomodação. Eu me lembro de um rapaz, cara, devagar. Sabe o que é 6 volts? 6 volts. Cara, 6 volts. E aí, aquele que os pais, ele já 40, casado, com filho, mas o pai ajudava em tudo. Comprou um apartamento, quem pagou foi o pai. Comprou um carro, quem pagou foi o pai. Mobiliou a casa, quem pagou foi o pai. Então o pai fazia tudo. E aí um dia, ele estacionou o carro num lugar que ele não podia estacionar. O carro foi rebocado. Levaram para o depósito. Aí tem aquele sistema lá da CEOP, você entra lá, põe a placa para descobrir onde teu carro está. Ele não encontrou, ele foi na polícia, registrou uma ocorrência de furto. Ok. Dias depois, horas depois, o carro apareceu no sistema. E quando apareceu no sistema, ele tinha que voltar na delegacia e fazer os procedimentos para retirar o carro. Ele conseguiu retirar o carro, estacionou o carro ali na porta do prédio que eu morava. E aí, eu me recordo que... Tu tá rindo, né? Tu sabe quem é. Eu dei um exemplo. Eu falei aqui de onde eu morava. Eu não podia ter falado. Eu dei exemplo. Tomara que ele não veja esse vídeo. Mas tá bom. Ele botou o carro lá na porta. Meu irmão, aí ele tinha que voltar na delegacia uma segunda vez para fazer o quê? Dar baixa lá no registro de furto, né? Para o carro poder rodar. Só que ele morava num lugar e a cidade da polícia fica lá no Jacaré, lá em Bom Sucesso. 3 anos. E ele não foi lá regularizar o carro. O carro ficou estacionado, o pneu arriou, nasceu uma planta dentro do carro.
enferrujou. E sabe o que aconteceu, na verdade? Os pais deram outro carro para ele. Sabe o que é isso, querido? Isso aí é homem acomodado. É homem que age como Acabe. Deixa eu te dizer uma coisa. Você tem que sair daqui hoje fazendo uma lista das tarefas que estão pendentes dentro da sua casa. Põe um prazo. Começa a se mexer e você vai ver o que Deus vai fazer. Até teu casamento vai mudar. Escuta o que eu estou te dizendo. Pinta aquela parede para ver se à noite não vai se dar bem. É verdade, sabe? Conserta aquela torneira lá que está pingando para ver se a tua mulher não vai olhar para você. Opa, vamos mandar lá para casa da avó, os filhos que hoje à noite é nossa. Mas se você ficar na inércia, na acomodação, você não vai conseguir nada. Então saia da acomodação. Até que horas que vai o culto? Eita, aleluia, vamos embora. Eu ainda tenho que pregar lá, hein? Vamos lá. Terceiro, assuma o seu papel. É o quarto já? Então eu mesmo estou... É o quarto. Meu Deus, vamos lá. Quarto, assuma o seu papel. Olha para Acabe. Acabe ficou tristinho. Acabe ficou... ninguém cuida de mim. Ele não enfrentou o seu problema. Ele não se portou como rei. Ele não assumiu o seu papel. Tem muito homem que não está assumindo o seu papel de marido, de pai, de profissional, de empresário. Tem muito homem que está deixando a mulher, ou se não é casado, a mãe, fazer aquilo que ele deveria fazer. Olha lá, o que Jezabel perguntou para Acabe. É desse jeito que você governa o reino de Israel? Tem muita esposa que está perguntando, é assim que você age como marido? É assim que você age como empresário? É assim que você age como profissional? Tem muita mãe perguntando, é assim que você age como filho? Tem homens que estão vendo o casamento acabar, estão vendo tudo indo ali por água abaixo, mas não pede ajuda, não busca auxílio, não pede perdão, não senta para conversar, para acertar as coisas. Tem filho, teu filho de repente dentro da tua casa está se perdendo. Está indo ali por caminhos que você sabe que não são corretos. E você não faz nada. Você não traz para a igreja. Ah, pastor, mas eu não posso obrigar. Querido, deixa eu te ensinar uma regra. Enquanto morar na tua casa, a regra é tua. Ah, mas ele é maior de idade. Enquanto morar dentro do teu lar, enquanto tu sustentar, a regra é tua. Então, domingo, põe no carro, puxa o cobertor, abre a janela, enfia dentro do carro e traz para a igreja. E faz desde pequenininho, porque aí quando crescer, tu te garanto que não vai precisar fazer não. Entendeu? Faz desde pequenininho. E aí, você está deixando o mundo tragar os seus filhos. Uma geração de homens viciados. E eu não estou falando de bebida, não estou falando de cigarro, estou falando de cocaína. A gente tem uma geração de homens viciados dentro da igreja. Viciado em WhatsApp, viciado em Instagram, em ficar vendo mulher de biquíni lá. Viciado em pornografia. E depois eles não entendem por que as coisas não estão dando certo. Sabe? Aquela pornografia que muitas vezes você assiste lá, quando está você dentro do banheiro, com o teu celular. Sabe aquele grupo de WhatsApp que só manda foto de mulher pelada? Aquele vício da masturbação que você desenvolveu. Isso está matando a sua esposa. Isso está matando o teu casamento. Quando ela te vê gastando o tempo que é dela, o tempo que é da sua família, se afundando nesse lixo virtual, ela se sente a pior mulher do mundo. Ela se sente um lixo. Ela se sente a mais desprezível das mulheres, porque você não tem assumido o seu papel. Porque você não tem se posicionado. É hora de você largar isso. É hora de você mudar de postura. Deus te criou para ser sacerdote do lar. Quanto tempo você não lê a Bíblia? Quanto tempo você não reúne a sua família para fazer culto no lar? Quanto tempo você não ora com a sua mulher, com seus filhos? Quanto tempo você não se posiciona como líder espiritual da sua casa? Esse é o seu chamado. Esse é o seu lugar. Esse é o nosso lugar como homem. Você foi criado para exercer uma liderança espiritual. Você foi criado para estar à frente, para mostrar, para guiar espiritualmente a sua família. E quando você não faz isso, está tudo errado. Quando você não faz isso, as coisas vão por água abaixo. Mas hoje é tempo de mudar. Hoje é tempo de deixar de ser frouxo. Hoje é tempo de assumir a posição. E as lições que a gente tira para nossa vida: não leve seus problemas para casa. Pare de mimimi. Saia da acomodação. E assume o seu papel. Deixa de ser um Acabe e se torne um Davi.
Deixa de ser um homem influenciado por Jezabel e se torne um homem amigo de Deus. Deixa de ser um homem frouxo e se torne um guerreiro espiritual. Deixa de ser um homem que não dá ordem, que não toma o seu lugar, a sua posição dentro de casa e se torne aquele que vai conduzir a sua família para um lugar de bênção. Esse é o chamado para mim e para você, e a gente precisa sair daqui essa noite entendendo isso. Tome o seu lugar. Curva a sua cabeça. Querido, eu não sei como é que você chegou aqui. A maior parte das pessoas que estão aqui, eu não conheço a vida, eu não conheço a história. Mas eu sei que foi o Senhor que me deu essa palavra. E essa palavra, ela não tem o objetivo de julgar ninguém. Essa palavra, ela não tem o objetivo de machucar ninguém. Essa palavra tem o objetivo de nos conscientizar que Deus tem um lugar para nós. Sacerdote do lar, provedor, garantidor, protetor. E o Senhor nos chama para nos posicionar. E a minha pergunta essa noite aqui é muito simples. Não tem emocionalismo, não tem mover, não tem arrepio. Mas a minha pergunta é uma só. Se você nessa noite quer assumir o seu papel de liderança dentro de casa, se você quer se tornar um protetor, se você quer parar de levar os seus problemas para dentro de casa, se você quer deixar o seu mimimi de lado, se você quer deixar de ser acomodado, se você entende qual é o seu papel e vai tomar posse dele nesse momento, você pode estar falando, mas pastor, eu faço uma parte. Você está fazendo parcialmente. Mas se você quer integralmente fazer isso, fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Se mais alguém fica, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Nós estamos aqui é papo de homem. Ninguém vai te julgar aqui. Todos nós temos as nossas falhas. Todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas mazelas. Se você quer assumir esse compromisso de Deus, fica de pé com Deus, fica de pé no seu lugar. Nós vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado porque o Senhor nos mostrou, através da Tua palavra, que existem homens que cumprem o papel que o Senhor estabeleceu. Mas existem homens frouxos que não cumprem a Sua vontade. Faz de nós homens verdadeiramente homens. Homens que não levam problemas para casa. Homens que não são mimimis. Homens que não são acomodados. Homens que assumem o seu papel de protetor, seu papel de provedor, seu papel de sacerdote do lar. Espírito Santo de Deus, se há algo ainda em nós que precisa ser consertado, faz agora, nós te damos a liberdade. E que, ó Deus, tudo isso gere frutos no nosso casamento, gere frutos na nossa família, gere frutos na nossa empresa, no nosso emprego. Que a mão do Senhor esteja sobre nós. Nós te clamamos, vem com a tua bênção sobre nós. E nós assumimos um compromisso diante de ti, que nós não seremos homens frouxos, mas nós seremos homens verdadeiros para a glória de Jesus. E quem crê nisso, diga amém e dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, glória a Deus.